Um fazendeiro respeitado contratou uma florista para decorar a festa de aniversário de sua filha, sem imaginar que ela guardava um segredo do passado. Quando ele viu a tatuagem em seu pulso, seu mundo virou de cabeça para baixo. Verdades enterradas, por décadas vieram à tona, e suas vidas mudaram para sempre, de uma forma que ninguém poderia prever. Uma história de segundas chances, reencontros predestinados e amor que transcende o tempo. Prepare-se porque essa jornada entre cafezais e flores irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O sol de fevereiro derramava ouro líquido sobre os cafezais da fazenda Três Luas. Otávio Brandão acompanhava com olhos atentos o movimento dos trabalhadores entre as fileiras perfeitamente alinhadas de pés de café. 50 anos de vida, 30 deles dedicados àquela terra. As mãos calejadas denunciavam sua intimidade com o trabalho duro, mas os olhos, de um castanho profundo como o próprio grão torrado que cultivava, guardavam uma melancolia que nem o tempo conseguira apagar completamente. Augusto, assegure-se de que as mudas novas recebam água suficiente. O calor está castigando mais cedo este ano, ordenou ao capataz, que apenas assentiu respeitosamente. A fazenda era sua, fortaleza e seu refúgio. Nos últimos 15 anos, desde que Isaura partira repentinamente, transformara aquele pedaço de Minas Gerais em uma referência nacional em café orgânico. Um sucesso que não preenchia o vazio, mas ao menos justificava os dias. Pai, encontrei aquelas sementes especiais que o senhor estava procurando. A voz de Serena chegou antes dela própria. Aos 18 anos, que completaria em exatamente um mês, a jovem era a imagem viva da mãe. Os mesmos cabelos negros ondulados, a pele, morena beijada pelo sol, e os olhos verdes que contrastavam com o tom da pele. Uma raridade herdada da bisavó portuguesa. Mas o sorriso fácil e o jeito prático vinham dele. Otávio tinha certeza. Ótimo, filha. Vamos poder iniciar aquele canteiro experimental que você sugeriu. Enquanto caminhavam juntos de volta à casa principal, uma construção colonial, cuidadosamente preservada, Otávio contemplava silenciosamente o perfil da filha. Era como ver o passado e o futuro caminhando lado a lado. Em um mês ela se tornaria oficialmente adulta, embora já demonstrasse maturidade além da idade, especialmente quando se tratava da fazenda. O senhor está com aquela expressão, de novo, comentou Serena interrompendo seus pensamentos. Que expressão? A de quem está planejando algo em segredo. Otávio sorriu discretamente. Desde pequena, Serena tinha o dom de ler suas intenções. É impressão sua, respondeu, mas seus olhos o traíam. O que ela não sabia é que ele já havia posto em movimento os preparativos para a maior festa de aniversário que a pequena cidade de São João do Cafeeiro já vira. Seria sua maneira de marcar não apenas a maioridade da filha, mas também o início de uma nova fase para ambos. Queria que ela se sentisse livre para seguir seu próprio caminho, mesmo que isso significasse deixar a fazenda temporariamente para estudar na capital, algo que ele suspeitava ser o desejo secreto dela. Na varanda da casa, Dona Teresa, a governanta que os acompanhava desde antes do nascimento de Serena, aguardava com uma bandeja contendo café fresco e biscoitos de polvilho. O correio chegou, patrão, informou, entregando-lhe alguns envelopes. E o Sr. Abel Tenório ligou para confirmar que virá para o Festival da Colheita na próxima semana. Abel era um dos poucos amigos que restavam da juventude de Otávio. Um dos poucos que conheciam sua história completa. Ótimo. Diga que teremos o quarto de sempre preparado para ele. Enquanto Otávio folheava distraidamente as correspondências, um folheto colorido chamou sua atenção. Flores da Serra, arranjos exclusivos que contam histórias. Era o anúncio da nova floricultura que havia aberto na cidade há poucos meses. Dona Teresa conhece esse lugar? Perguntou, mostrando o folheto. Ah, sim, patrão. É da moça que veio de fora. Dizem que já viajou o mundo todo fazendo arranjos para gente importante. Não sei o que veio fazer neste fim de mundo, mas seus trabalhos são verdadeiras obras de arte. Mistura nossas flores locais com técnicas de outros países.
Serena pegou o folheto das mãos do pai e o examinou com interesse. Poderíamos ir lá amanhã? Sempre gostei de arranjos diferentes. Otávio hesitou por um instante. Queria manter os preparativos da festa em segredo, mas também não queria despertar suspeitas, negando um pedido tão simples. Tenho reunião com os compradores de São Paulo amanhã, mas você pode ir se quiser. Vou sim, respondeu ela, com um entusiasmo que fez Otávio sorrir. Já no final da tarde, depois que Serena havia se recolhido para estudar, Otávio caminhou até o pequeno santuário que mantinha no Jardim dos Fundos. Um banco de madeira voltado para o pôr do sol, protegido por um caramanchão onde crescia um jasmim estrela, a flor preferida de Isaura. Ali, todas as noites, ele conversava silenciosamente com a memória dela. Ela está crescendo tão rápido, Isaura, murmurou para o vento que balançava suavemente as flores. Às vezes não sei se estou fazendo certo. Apenas o farfalhar das folhas lhe respondeu, mas era suficiente. Durante anos, aquela rotina o havia sustentado. A lealdade à memória de Isaura era o pilar que mantinha sua vida organizada, metódica, controlada. Era seguro assim. Ao retornar para casa, Otávio encontrou uma mensagem de voz de Abel em seu celular. Velho amigo, preciso falar com você antes do festival. Encontrei algo, ou melhor, alguém, que vai mexer com seu mundo. Prepare-se. O tom enigmático da mensagem deixou Otávio inquieto. Conhecia Abel bem o suficiente para saber que ele não fazia mistério à toa, mas decidiu não se preocupar com isso agora. Tinha uma festa para planejar, uma fazenda para administrar e uma filha para criar. Naquela noite, deitado em sua cama, revisou mentalmente a lista de pendências para a festa surpresa. Entre elas, a escolha de decoração ainda estava em aberto. Por alguma razão, as palavras de Dona Teresa sobre a nova florista ficaram ecoando em sua mente. Decidiu que, após a reunião do dia seguinte, faria uma visita discreta a tal Flores da Serra. Afinal, queria algo realmente especial para marcar essa nova fase. O que Otávio não podia imaginar é que aquele simples folheto, chegado despretensiosamente pelo correio, seria o primeiro movimento de um destino que, há décadas, trabalhava silenciosamente para reconectá-lo com um passado que ele acreditava estar para sempre perdido. Um passado com aroma de flores silvestres e café recém-colhido. A manhã seguinte amanheceu com uma luminosidade difusa típica do verão em Minas Gerais. Otávio saiu cedo para sua reunião, deixando Serena livre para explorar a cidade. Após o almoço, a jovem decidiu visitar a nova floricultura mencionada no folheto. O estabelecimento Flores da Serra ficava em uma antiga casa de esquina restaurada, com janelas amplas e uma varanda que servia como mostruário natural para as plantas. Serena empurrou a porta de madeira que anunciou sua chegada com o tilintar de um sino delicado. O interior era um pequeno oásis, onde aromas se misturavam em uma sinfonia natural. Vasos de diversos tamanhos exibiam arranjos que pareciam contar histórias. Em um deles, bromélias nativas se entrelaçavam com orquídeas em uma dança colorida. Em outro, folhagens típicas do cerrado criavam texturas que lembravam as ondulações das montanhas ao redor da cidade. Posso ajudar? Uma voz melodiosa interrompeu a contemplação de Serena. A mulher que se aproximou tinha cerca de 45 anos, cabelos castanhos com fios grisalhos que emolduravam um rosto de traços delicados. Seus olhos, de um âmbar quase dourado sob a luz que entrava pelas janelas, transmitiam uma serenidade magnética. Só estou olhando, respondeu Serena, repentinamente tímida. É tudo tão diferente do que costumamos ver por aqui. A mulher sorriu, criando pequenas rugas nos cantos dos olhos que, de alguma forma, só aumentavam seu charme. Meu nome é Marina Celestina. Sou a proprietária. E você é... Serena. Serena Brandão da Fazenda Três Luas. Algo imperceptível mudou na expressão de Marina. Uma sombra fugaz que logo deu lugar a um sorriso ainda mais caloroso. Brandão? Da família que produz aquele café orgânico premiado? Sim, meu pai é o proprietário. Marina a convidou para um chá de jasmim servido na varanda dos fundos. Um pequeno jardim onde ferramentas de jardinagem e livros de botânica conviviam harmoniosamente. A conversa fluiu com surpreendente facilidade. Marina,
Falava sobre suas viagens pelo mundo, aprendendo técnicas de arranjos florais em países distantes, com tal vivacidade que Serena mal notou o tempo passar. Sempre quis estudar botânica, confessou Serena, surpreendendo a si mesma pela confidência. Mas nunca tive coragem de dizer ao meu pai. Ele espera que eu assuma a fazenda um dia. Marina a observou com um olhar compreensivo que parecia alcançar além das palavras ditas. Às vezes os pais só precisam de uma chance para nos surpreender, disse por fim. Talvez ele já saiba, mesmo que você nunca tenha falado. Enquanto isso, na cidade, Otávio concluía sua reunião com os compradores de São Paulo mais cedo que o previsto. Lembrando-se do folheto e da necessidade de contratar alguém para a decoração da festa surpresa, decidiu visitar a floricultura antes de retornar à fazenda. O sino tilintou novamente quando ele empurrou a porta. A princípio, não havia ninguém no salão principal. Otávio caminhou entre os arranjos, admirando a originalidade com que elementos nativos eram combinados. Um arranjo em particular chamou sua atenção. Pés de café em miniatura, entrelaçados com pequenas flores silvestres, roxas, lobélias, se não estava enganado, as mesmas que cresciam espontaneamente entre os cafezais de sua fazenda. Essas flores nascem apenas em terrenos onde o café é cultivado organicamente. A voz feminina o sobressaltou. Ao se virar, Otávio sentiu como se o tempo congelasse. Diante dele estava uma mulher que, mesmo 15 anos mais velha do que, em suas lembranças mais profundas, era inconfundível. O mesmo olhar âmbar, os mesmos lábios que se curvavam assimetricamente quando sorria. Mari. A palavra escapou antes que pudesse contê-la, mas logo se corrigiu, desviando o olhar. Perdão, confundi a senhora com alguém que conhecia há muito tempo. A mulher o observou com intensidade, como se procurasse algo em sua expressão. Por um momento pareceu que também o reconhecera, mas sua voz estava controlada quando respondeu. Sou Marina Celestina, proprietária. E o senhor é? Otávio Brandão, da fazenda Três Luas. Um silêncio carregado de significados. Não dito se instalou entre eles. Marina foi a primeira a quebrá-lo, adotando um tom profissional. Em que posso ajudá-lo, senhor Brandão? Sua mente trabalhou rapidamente, tentando reorganizar seus pensamentos. Seria possível? Depois de tantos anos, a semelhança era impressionante. Mas o tempo e a memória pregavam peças. Era melhor seguir com seu propósito original. Estou planejando uma festa surpresa para o aniversário de 18 anos da minha filha, daqui a um mês. Gostaria de algo especial para a decoração, algo que fugisse do comum. Sua filha esteve aqui hoje, comentou Marina casualmente. Uma jovem adorável. Otávio não conseguiu disfarçar a surpresa. Serena esteve aqui? Sim, acabou de sair. Conversamos sobre botânica. Ela tem um conhecimento impressionante para alguém tão jovem. Ao erguer o braço para alcançar um catálogo em uma prateleira alta, a manga de sua blusa deslizou, revelando uma tatuagem delicada no pulso. Um pequeno pé de café com iniciais entrelaçadas discretamente entre as folhas. Iniciais que Otávio conhecia bem demais. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Era ela. Tinha que ser. Aquela tatuagem. Eles a haviam desenhado juntos quando tinham apenas 18 anos, prometendo fazê-la quando completassem 21. Uma promessa entre tantas outras que o destino se encarregara de romper. O senhor está bem? Perguntou Marina, notando sua súbita palidez. Sim, apenas o calor. Sua voz soava distante até para si mesmo. Marina ofereceu-lhe água que ele aceitou mecanicamente. Enquanto bebia, tentava reorganizar seus pensamentos. Seria possível que ela não o tivesse reconhecido? Ou estava apenas fingindo, assim como ele tentara fazer? E mais importante, o que ela fazia ali, depois de tantos anos, justamente quando ele finalmente havia encontrado alguma paz? Quando se despediram, combinando que ela visitaria a fazenda na semana seguinte para discutir detalhes da decoração, seus olhares se encontraram mais uma vez. Por um instante fugaz, Otávio vislumbrou além da máscara profissional que ambos mantinham. Havia ali uma história não contada, um livro cujas páginas haviam sido arrancadas no meio, deixando tanto
Ele quanto ela suspensos em um capítulo inacabado por 25 anos. A semana que se seguiu transcorreu em um estado de suspensão para Otávio. Sua rotina meticulosamente organizada, antes um refúgio confortável, agora parecia uma prisão que o impedia de processar o turbilhão emocional desencadeado pelo encontro com Marina. Durante o dia, escondia-se atrás de planilhas e reuniões. À noite, quando todos dormiam, retirava de uma caixa escondida no fundo do guarda-roupa a única foto que guardara daqueles tempos. Ele e Marina, ambos com 18 anos, sentados sob um pé de café em flor, sorrisos despreocupados de quem acredita que o futuro é infinito. Quinta-feira chegou trazendo consigo Abel Tenório para o Festival da Colheita. Seu velho amigo, agora um exportador de café bem-sucedido, mantinha a mesma risada estrondosa da juventude, apesar dos cabelos grisalhos e da barriga proeminente. Meu velho amigo, Abel o abraçou com força ao descer do carro. Este lugar parece melhor a cada visita. Isaura estaria orgulhosa. A menção ao nome da esposa falecida, normalmente recebida com um aceno melancólico, agora provocou um desconforto diferente em Otávio. Culpa? Confusão? Não sabia nomear. Vamos entrar. Serena está ansiosa para ver você. Durante o jantar, enquanto Serena e Abel conversavam animadamente sobre as novidades da capital, Otávio permanecia distante, perdido em pensamentos. Foi apenas quando a sobrinha ficou para ajudar Dona Teresa com a sobremesa que Abel abordou o verdadeiro motivo de sua visita antecipada. Então, falou em voz baixa, inclinando-se sobre a mesa. Você já a viu? Quem? Otávio tentou disfarçar, mas o olhar perspicaz de Abel o desmentia. Marina Celestina, ou melhor, Marina Celestino. Ela mudou ligeiramente o sobrenome, mas é ela. A confirmação vinda de outra pessoa tornou tudo mais real. Otávio sentiu o coração acelerar. Sim, a vi. Ela abriu uma floricultura na cidade. E você falou com ela? Sim. Mas foi estranho. Ela fingiu não me reconhecer, e eu também fingi. Abel gargalhou, balançando a cabeça. Vocês dois, sempre os mesmos teimosos. O que você sabe sobre isso, Abel? Por que ela voltou depois de tanto tempo? O sorriso de Abel desapareceu, dando lugar a uma expressão séria. Há coisas que você precisa saber, meu amigo. Coisas que descobri anos atrás, mas nunca tive coragem de contar. Sobre como vocês foram separados. Naquele mesmo momento, na floricultura, Marina organizava suas ferramentas para a visita à fazenda no dia seguinte. Suas mãos tremiam levemente. Conhecer Serena havia sido emocionante e perturbador. A menina era exatamente como imaginara que seria a filha de Otávio, inteligente, determinada, com aquele mesmo olhar intenso que ele tinha quando se concentrava em algo. Mas havia também traços suaves que só poderiam vir da mãe, a mulher com quem ele construíra uma vida após sua partida. O som da campainha a despertou de seus pensamentos. A loja já estava fechada, mas a porta dos fundos se abriu, revelando uma senhora idosa apoiada em uma bengala. Dona Noralda? Marina a reconheceu imediatamente, apesar dos anos. A mãe de Isaura, sogra de Otávio. Então é verdade. Você voltou, disse a idosa com um sorriso enigmático. Posso entrar? Marina a conduziu até a pequena sala nos fundos da loja. Um silêncio desconfortável pairou entre elas enquanto servia chá. Minha neta não sabe quem você é, mas eu reconheceria aqueles olhos cor-de-mel em qualquer lugar, disse finalmente Dona Noralda, estudando o rosto de Marina. Os mesmos olhos daquelas fotos antigas que Isaura encontrou. Isaura sabia sobre mim? Marina perguntou, a voz trêmula. Minha filha sabia muito mais do que todos imaginavam. A idosa suspirou, tomando um gole de chá. Ela encontrou você naquela feira de botânica em Paris, não foi? 5 anos antes de morrer. Marina assentiu, surpresa com o conhecimento da senhora. Ela nunca contou a Otávio. Não. Isaura tinha seus próprios motivos. Dona Noralda fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Ela deixou algo para você, sabia? Algo que deveria ter sido entregue há muito tempo.
Na manhã seguinte, Marina chegou à fazenda Três Luas, com o coração acelerado. O caminho de terra ladeado por jabuticabeiras centenárias despertou memórias de uma adolescência que parecia pertencer a outra vida. Os aromas, os sons, a luz filtrada pelas folhagens, tudo permanecia estranhamente igual, como se o tempo houvesse passado mais lentamente naquele pedaço do mundo. Serena a recebeu na entrada, radiante em um vestido simples que ressaltava sua juventude e vitalidade. Que bom que veio. Vou te mostrar os espaços onde podemos fazer a decoração para a festa. Festa? Marina a olhou confusa. Ah! Serena cobriu a boca com a mão. Era surpresa. Papai está planejando uma festa para meu aniversário, de 18 anos. Pensei que ele já tivesse contado, já que pediu para você vir ver os espaços. Ele mencionou sim. Marina sorriu, compartilhando involuntariamente daquela pequena conspiração. Só não tinha entendido que era segredo. Ele acha que não sei, mas percebo quando está tramando algo. Sempre foi assim. A casa principal era exatamente como Marina lembrava, com algumas modernizações. As mesmas tábuas de madeira que rangiam no terceiro degrau da escada. O mesmo lustre de cristal na sala principal, agora restaurado. Ela se perguntou quantas memórias aquelas paredes guardavam, quantas histórias haviam testemunhado desde sua partida. Este é o salão principal, onde provavelmente acontecerá a festa, explicou Serena. E ali estão meu pai e o tio Faipo. Os dois homens conversavam no terraço, tão absortos que não notaram a chegada delas. O rosto de Otávio estava tenso, marcado por uma seriedade que Marina raramente vira nele quando jovem. Abel gesticulava enfaticamente, como se tentasse convencê-lo de algo importante. Bom dia, cumprimentou Serena, interrompendo a conversa. Olhem quem chegou para ver os espaços da decoração. Os olhares de Otávio e Marina se encontraram, carregados de perguntas não feitas e respostas não dadas. Abel foi o primeiro a quebrar o silêncio, abrindo um sorriso largo. Marina Celestina. Ou devo dizer, Marina Celestino. Quanto tempo, minha querida? O uso deliberado de seu sobrenome original confirmou as suspeitas. Abel sabia exatamente quem ela era. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. Abel Tenório, você não mudou nada. Ao contrário de você, que ficou ainda mais bonita. Ele respondeu com seu jeito expansivo característico, mas seus olhos transmitiam um significado mais profundo. Não é, Otávio? O dono da fazenda lançou um olhar repreensor ao amigo antes de estender a mão formalmente para Marina. Bom dia, senhora Celestina. Serena já lhe mostrou os espaços? Estávamos começando o tour, respondeu Serena, observando com curiosidade a estranha tensão entre os adultos. Vou levar Marina ao jardim de inverno agora. Quando as duas se afastaram, Abel sussurrou. Você está sendo ridículo, Otávio. Depois do que lhe contei ontem à noite, ainda vai fingir? Não é tão simples, Abel. A Serena, a memória de Isaura. Há a vida, meu amigo. A vida que continua apesar de tudo. O restante daquela manhã transcorreu em uma dança cautelosa de aproximações e recuos. Enquanto Marina e Serena planejavam arranjos para os diversos ambientes da fazenda, Otávio as observava de longe, incapaz de participar ativamente, mas igualmente incapaz de se afastar. Havia algo hipnótico na maneira como as duas interagiam, como se compartilhassem uma conexão que transcendia o breve tempo de convivência. Veja este espaço. Seria perfeito para um arranjo vertical com bromélias e orquídeas nativas, sugeria Marina, apontando para um canto do salão principal. Tenho algumas orquídeas que cultivei pessoalmente, respondeu Serena com entusiasmo. Posso te mostrar depois. Otávio percebeu que a filha raramente demonstrava tal empolgação com estranhos. Normalmente reservada como ele próprio, Serena parecia florescer na presença de Marina, revelando um lado que ele próprio via com pouca frequência. Abel se aproximou, oferecendo-lhe uma xícara de café recém-passado. Elas se dão bem. Parece que sim, respondeu Otávio com a voz controlada. Você não acha curioso? Insistiu Abel. Como a vida tece seus fios? Tantos anos depois, aqui está ela, planejando a festa de aniversário da sua filha. A mesma idade que vocês tinham quando... Já entendi o ponto, Abel, interrompeu Otávio incomodado. Então,
O que vai fazer? Nada. O passado é passado. Abel suspirou, balançando a cabeça em desaprovação. Depois de tudo o que contei ontem à noite, sobre como seus pais e os dela conspiraram, sobre as cartas interceptadas, sobre as mentiras, você ainda vai deixar que 2 décadas de desentendimentos continuem? O olhar de Otávio endureceu. Fiz minha vida. Ela fez a dela. Tive Isaura, tive Serena. Não há nada a ser consertado. E aquela conversa que tivemos quando Isaura faleceu, sobre como ela sempre lhe dizia que você merecia uma segunda chance na vida? Uma resposta ácida formou-se nos lábios de Otávio, mas foi interrompida por um trovão ensurdecedor. O céu, que estivera nublado durante toda a manhã, finalmente abriu-se em uma tempestade típica do verão mineiro. Grossas gotas começaram a tamborilar no telhado colonial, criando uma música nostálgica que parecia embalar memórias adormecidas. Parece que teremos companhia para o almoço, comentou Serena, aproximando-se com Marina. A estrada que leva à cidade fica intransitável com chuvas assim. Um relâmpago iluminou o rosto de Marina, destacando a tensão em seus olhos. Ficar na fazenda não estava em seus planos. Passar mais tempo sob o mesmo teto que Otávio, cercada por lembranças e possibilidades não realizadas, era mais do que se sentia preparada para enfrentar. Não quero incomodar, não é incômodo algum, assegurou Serena, com uma espontaneidade que não permitia recusas. Podemos aproveitar para revisar os esboços dos arranjos, e talvez você possa me contar mais sobre aquelas técnicas de preservação de flores que mencionou. Durante o almoço, servido no amplo salão de jantar com vista para os campos agora enevoados pela chuva, a conversa fluiu surpreendentemente fácil. Abel, com seu dom natural para a comunicação, preenchia os silêncios potencialmente constrangedores, com histórias de suas viagens e negócios. Marina contribuía ocasionalmente com relatos de lugares exóticos que visitara em suas pesquisas botânicas. Otávio permanecia majoritariamente em silêncio, mas seus olhos traíam uma atenção absoluta a cada palavra, cada gesto, cada sorriso. Após a refeição, enquanto os homens se retiraram para discutir questões de negócios, Serena convidou Marina para conhecer seu quarto, onde mantinha uma pequena estufa com espécies raras que cultivava como hobby. É meu cantinho secreto, confessou, abrindo a porta para um ambiente aconchegante, onde uma estante repleta de livros de botânica e uma pequena estrutura de vidro junto à janela denunciavam sua paixão. Papai não sabe o quanto é importante para mim. Acho que teme que eu queira ir embora se souber que estudo isso seriamente. Às vezes, os pais temem perder o que mais amam, mesmo quando sabem que precisam deixar ir, comentou Marina, examinando com genuíno interesse as pequenas plantas meticulosamente catalogadas. Enquanto conversavam sobre técnicas de cultivo e preservação, a chuva intensificou-se lá fora, transformando-se em um temporal que escurecia o céu como se fosse noite. Um novo trovão, mais próximo, fez a eletricidade falhar momentaneamente. Melhor buscar algumas velas, sugeriu Serena. Essas tempestades costumam derrubar a energia por horas. Vou até o sótão, temos caixas delas guardadas lá. Eu ajudo, ofereceu-se Marina. O sótão da casa principal era um espaço amplo e bem organizado, onde o passado da família Brandão estava cuidadosamente preservado em baús e caixas, etiquetadas. Enquanto procuravam as velas, Serena tropeçou em uma caixa parcialmente escondida, derramando seu conteúdo no chão de madeira. São fotos antigas, constatou, começando a recolhê-las. De repente, parou, segurando uma fotografia, em especial com expressão intrigada. Espera, este é meu pai quando jovem, mas quem está com ele? Marina sentiu o coração acelerar. A foto mostrava Otávio aos 18 anos, sentado sob um pé de café em flor, abraçado a uma jovem de cabelos castanhos e olhos âmbar. Ambos sorriam como se o mundo lhes pertencesse. É você, sussurrou Serena, olhando da foto para Marina. Vocês se conheciam? Antes, quero dizer. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva martelando o telhado. Marina considerou negar, considerou inventar uma história plausível, mas algo nos olhos de Serena, tão parecidos com os de Otávio, a impedia de mentir.
Sim, admitiu finalmente. Nós nos conhecíamos há muito tempo. Eram namorados? Marina assentiu lentamente. O que aconteceu? Perguntou Serena, sua voz agora mais suave, como se temesse quebrar o momento. A vida, famílias, decisões tomadas por nós, sem nosso consentimento, Marina respondeu, as palavras saindo com dificuldade. Éramos muito jovens. Serena continuou remexendo na caixa, encontrando mais fotos, bilhetes amarelados pelo tempo, pequenos objetos que contavam silenciosamente a história de um amor juvenil interrompido. Em seu rosto, uma nova compreensão começava a se formar. É por isso que ele ficou tão estranho desde que aquele folheto da sua loja chegou. É por isso que tio Abel parece tão agitado. Vocês nunca se esqueceram um do outro? A pergunta de Serena pairou no ar como uma bolha de sabão, frágil e iridescente. Marina a observava, dividida entre a honestidade que a jovem merecia e a prudência que a situação exigia. Do lado de fora, a tempestade rugia, espelhando o tumulto interior que sentia. É complicado, respondeu finalmente. Algumas histórias não terminam, apenas se interrompem. Seguimos em frente, construímos novas vidas, mas certas marcas permanecem. Um novo trovão sacudiu a estrutura da casa, e as luzes se apagaram completamente, mergulhando o sótão em uma penumbra, interrompida apenas por relâmpagos ocasionais. Acho que encontrei as velas, disse Serena tateando uma caixa próxima. Ao acender uma delas, seu rosto jovem adquiriu uma qualidade etérea sob a luz bruxuleante. Sabe, sempre senti que havia algo não dito na história da nossa família. Papai nunca fala sobre o passado, antes de conhecer minha mãe. É como se sua vida tivesse começado ali. Marina guardou silenciosamente as fotos de volta na caixa, com exceção de uma, que Serena segurou firmemente. Posso ficar com esta? Perguntou com uma determinação que lembrava muito Otávio. Quero entender melhor quem meu pai realmente é. Acho que é algo que você deveria perguntar a ele. Desceram do sótão com as velas e, ao chegarem à sala principal, encontraram Otávio e Abel conversando em voz baixa próximos à lareira agora acesa. O fogo projetava sombras dançantes nas paredes, criando uma atmosfera íntima e nostálgica. Achamos algumas velas, anunciou Serena, e algo mais. Antes que Marina pudesse intervir, ela mostrou a fotografia para o pai. A reação de Otávio foi quase imperceptível para quem não o conhecesse bem. Um ligeiro enrijecimento dos ombros, um piscar de olhos mais demorado, uma respiração suspensa por um segundo. Mas para Marina, que guardava cada expressão sua em memórias cuidadosamente preservadas, foi como se ele tivesse gritado. Onde encontrou isso? Perguntou ele, com uma calma fabricada. No sótão, em uma caixa de fotos antigas, respondeu Serena. Por que nunca me contou sobre ela? O olhar de Otávio desviou-se da filha para Marina, depois para Abel, que observava a cena com um misto de apreensão e satisfação. Não havia o que contar, respondeu finalmente. Isso foi há muito tempo. Mentira, rebateu Serena com uma franqueza surpreendente. Tem muito a contar. Sou adulta agora, pai. Não precisa me proteger de histórias do passado. Abel interveio, tocando gentilmente o ombro de Serena. Talvez seu pai precise de um pouco de tempo, querida. Algumas histórias são difíceis de reviver. Dona Teresa preparou um lanche na cozinha, acrescentou Otávio, claramente desejando encerrar o assunto. Por que você e tio Abel não vão verificar? Tenho certeza que aquele bolo de fubá que você adora está lá. Era uma desculpa transparente, mas Serena, apesar de sua nova ousadia, reconheceu o pedido implícito por privacidade. Assentiu, não sem antes lançar um olhar significativo para Marina, como se dissesse, esta conversa não acabou. Quando ficaram sozinhos, o silêncio entre Otávio e Marina adquiriu um peso quase físico. O crepitar da lareira e o tamborilar da chuva, na janela eram os únicos sons no amplo salão. Foi Marina quem finalmente quebrou aquela pausa carregada. Ela merece saber a verdade. Qual verdade? Otávio caminhou até a janela, observando a tempestade. Que nos apaixonamos jovens e nossos pais nos separaram. Que nos magoamos. Isso não muda nada. Muda tudo.
Ele se virou para encará-la. O que exatamente você veio fazer aqui, Marina, depois de todos esses anos? A pergunta, embora esperada, a pegou desprevenida. O que realmente a trouxera de volta àquela pequena cidade após tantos anos viajando pelo mundo? A versão simples era que recebera um convite para dar aulas na escola de horticultura local. A versão complicada: Isaura me encontrou, sabia? Revelou, observando atentamente a reação dele. Em Paris, 5 anos antes de falecer. Ela estava numa feira de botânica, onde eu apresentava meu trabalho. A surpresa estampada no rosto de Otávio era genuína. Isaura nunca mencionou. Ela não contou a você, mas me reconheceu imediatamente. Disse que tinha visto minhas fotos, que sabia quem eu era para você. Otávio afundou-se na poltrona próxima à lareira, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. O que mais ela disse? Conversamos por horas, ela era excepcional. Marina escolhia as palavras com cuidado. Falou de Serena, da fazenda, e de você. De como, mesmo sendo felizes juntos, ela sempre sentiu que havia uma parte sua que permanecia inacessível. Marina fez uma pausa. Ela me entregou uma carta, Otávio. Uma carta que, segundo ela, você havia escrito para mim anos antes, mas nunca enviou. Encontrou entre suas coisas. Otávio fechou os olhos como se pudesse bloquear a avalanche de emoções que aquela revelação desencadeava. Isso foi há mais de 10 anos. Por que voltar agora? Não voltei por causa da carta, se é o que está pensando, respondeu Marina com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Voltei porque depois de anos viajando, entendi que precisava de raízes. E, querendo ou não, minhas raízes estão aqui. Naquele momento, um barulho na porta anunciou o retorno de Serena e Abel, carregando bandejas com chá, café e o prometido bolo de fubá. A conversa interrompida pairou entre eles como uma melodia inacabada. O resto da tarde transcorreu em uma normalidade forçada. Discutiram os arranjos para a festa, examinaram espaços, ajustaram detalhes. Mas por baixo da superfície de civilidade, correntezas poderosas se moviam. Serena observava o pai e Marina com novos olhos, percebendo gestos e olhares que agora faziam sentido. Abel, por sua vez, parecia o mais satisfeito de todos, como um maestro que finalmente via sua composição ganhar vida. Ao entardecer, a chuva finalmente abrandou. Dona Teresa anunciou que a estrada para a cidade já estava transitável, embora com dificuldade. Marina se preparou para partir, reunindo suas anotações e croquis. Voltarei na próxima semana, para finalizar os detalhes, disse, dirigindo-se principalmente a Serena. Abel se ofereceu para acompanhá-la até o carro, mas foi Otávio quem se adiantou. Eu a levarei. No caminho até o jipe estacionado sob o alpendre, protegido da chuva, nenhum dos dois falou. Apenas quando ela estava prestes a entrar no veículo, Otávio quebrou o silêncio. A carta... o que dizia? Marina o encarou longamente, ponderando sua resposta. Que algumas histórias merecem um final diferente, respondeu finalmente, antes de ligar o motor e partir, deixando Otávio parado sob a garoa fina que ainda caía, contemplando o caminho que ela percorrera e que, de alguma forma, parecia levá-los novamente ao mesmo ponto 25 anos depois. Dentro da casa, abraçada à fotografia encontrada, Serena tomava uma decisão silenciosa. Se o destino havia trazido Marina de volta, talvez precisasse de um pequeno empurrão para fazer justiça àquela história interrompida. E ela, que nunca se intrometera nos assuntos do coração de seu pai, sentiu que era seu papel ajudá-lo a recuperar algo que talvez nem ele mesmo soubesse que havia perdido. Na semana seguinte, a fazenda ganhou um ritmo acelerado de preparativos para a festa de aniversário de Serena. Funcionários temporários foram contratados, fornecedores vinham e iam, e uma energia renovada tomava conta de cada canto dos casarões coloniais. Para quem observasse de fora, tudo parecia girar em torno da celebração iminente. Mas sob a superfície, correntes mais profundas se moviam. Serena havia se tornado uma visitante frequente da floricultura de Marina, onde passava horas aprendendo técnicas de preservação floral e arranjos. O que começara como uma desculpa para investigar o passado da florista e seu pai, transformou-se em genuíno interesse
e uma crescente afinidade entre as duas. Nunca vi tantas espécies diferentes de orquídeas em um só lugar, comentou Serena enquanto ajudava Marina a preparar um arranjo experimental para a festa. Viajei durante anos coletando e estudando variedades raras. Marina sorriu, observando como as mãos jovens de Serena trabalhavam com a mesma delicadeza e precisão que as suas. Você tem um talento natural para isso, acha mesmo? Os olhos de Serena brilhavam com o elogio. Papai sempre diz que tenho olhos para detalhes, mas acho que ele prefere que eu use esse talento com os grãos de café. Marina hesitou por um momento antes de perguntar. Você já conversou com ele? Sobre seu interesse em botânica. Quero dizer. Serena balançou a cabeça negativamente. Nunca encontrei o momento certo e agora... Ela deixou a frase no ar, seus olhos encontrando os de Marina com um questionamento silencioso. E agora? Agora há tanto acontecendo. Esta história entre vocês dois... Serena respirou fundo. Ontem, ele passou a noite inteira no escritório. Pude vê-lo pela fresta da porta revirando caixas antigas de documentos. Ele parecia perturbado. Marina sentiu uma contração no peito. Não era sua intenção desestabilizar a vida que Otávio construíra com tanto cuidado. Talvez eu não devesse ter voltado, murmurou mais para si mesma que para Serena. Não diga isso. A veemência na voz da jovem surpreendeu ambas. Talvez seja exatamente o que ele precisava. O que todos nós precisávamos. Enquanto isso, na fazenda, Otávio estava de fato imerso em sua busca pessoal. O escritório, normalmente um modelo de organização, agora parecia um campo de batalha de memórias desenterradas. Caixas abertas, papéis antigos espalhados sobre a mesa e um copo de uísque pela metade. Algo raro para um homem geralmente tão controlado. Habev, que havia prolongado sua estadia na fazenda após a tempestade, observava o amigo com um misto de preocupação e esperança. Encontrou o que está procurando? Otávio ergueu os olhos, parecendo quase surpreso por não estar sozinho. Não sei o que estou procurando. Sabe sim, rebateu Abel sentando-se à frente dele. Está procurando uma justificativa, para se permitir sentir novamente. Otávio não respondeu. Em vez disso, mostrou a Abel uma pilha de cartas amareladas. Encontrei estas no meio dos documentos do meu pai. Correspondências com o pai de Marina. Eles planejaram tudo, Abel. Cada detalhe da nossa separação. Fizeram parecer que ela havia escolhido ir embora, estudar no exterior, que havia me deixado para trás. Abel assentiu gravemente. Enquanto ela recebia a mesma história, mas com você como vilão. Como você soube disso tudo? Por que nunca me contou antes? Descobri anos depois, quando já estava casado. Com Isaura e Serena era apenas um bebê. Achei que não adiantaria mais abrir feridas cicatrizadas. Abel fez uma pausa. Mas então Isaura faleceu e Marina voltou. Otávio se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A visão dos cafezais ao entardecer sempre lhe trouxera paz. Agora parecia insuficiente. Não sei o que fazer com isso tudo, Abel. Não é óbvio? Fale com ela. Resolva o que ficou pendente. Não é tão simples. Há Serena. Há o legado de Isaura. Isaura teria sido a primeira a te empurrar para essa conversa, e você sabe disso. Naquela noite, ao chegar em casa, Serena encontrou o pai na varanda, contemplando o céu estrelado com um copo de café nas mãos. Sem pedir permissão, sentou-se ao lado dele no balanço de madeira. Foi um dia produtivo, comentou, testando as águas. Na floricultura? Perguntou ele sem encará-la. Sim, Marina me ensinou técnicas de preservação de flores. Sabia que ela desenvolveu um método para manter orquídeas frescas por semanas sem refrigeração? Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Otávio. Ela sempre foi inventiva. Na adolescência, desenvolveu um sistema para cultivar violetas em garrafas de vidro recicladas. Foi premiada na Feira de Ciências Regional. Serena observou o pai com renovado interesse. Era raro vê-lo falar do passado com tal vivacidade no olhar. A foto que encontrei... Vocês parecem tão felizes. Otávio engoliu em seco. Éramos, muito jovens e muito apaixonados. O que aconteceu? O silêncio que se seguiu foi tão longo que Serena achou que ele não responderia. Finalmente, com a voz baixa, ele disse:
Acreditei numa mentira. Acreditei que ela havia me deixado para estudar na Europa, que havia escolhido outro caminho. E ela provavelmente acreditou em outra mentira sobre mim. E nunca tentaram se falar. Quando descobri a verdade, anos depois, já havia conhecido sua mãe. Já estávamos construindo nossa vida juntos. E depois você chegou e a fazenda cresceu e... O tempo passou. Serena pegou a mão do pai entre as suas, sentindo sua aspereza, os calos de anos de trabalho na terra. Isso não explica por quê. Ela voltou agora. Otávio suspirou profundamente. Sua mãe a encontrou em Paris alguns anos antes de falecer. Aparentemente, deu a ela uma carta que eu havia escrito, mas nunca enviado. E o que dizia a carta? Não me lembro exatamente. Escrevi num momento de vulnerabilidade. Após o nascimento, quando você se parecia tanto com ela que chegava a doer. Serena absorveu aquela informação lentamente, reorganizando peças de um quebra-cabeça que finalmente começava a fazer sentido. Como as orquídeas na estufa de Marina que só floresciam quando expostas a condições específicas, algumas verdades precisavam do ambiente certo para desabrochar. Sabe o que acho, pai? Disse finalmente. Que mamãe queria isso, que ela viu em Marina alguém que poderia te fazer feliz novamente quando ela não estivesse mais aqui. Ao longe, o latido solitário de um cão quebrou momentaneamente o silêncio da noite. Otávio não respondeu, mas sua expressão suavizou-se de uma maneira que Serena não via há anos, como se um peso invisível começasse lentamente a se dissipar. O Festival da Colheita chegou, trazendo consigo a agitação característica que transformava a pequena cidade de São João do Cafeeiro em um polo de atividades culturais e comerciais. As ruas do centro histórico foram decoradas com bandeirinhas coloridas, barracas de artesanato e gastronomia se espalhavam pela praça principal, e o aroma de café fresco impregnava o ar, misturando-se ao cheiro doce das guloseimas típicas. Como proprietário da maior fazenda da região, Otávio era uma figura central nas celebrações. Este ano, porém, seu discurso de abertura parecia mecânico. Seus sorrisos para autoridades e visitantes não alcançavam seus olhos. Sua mente estava dividida entre as obrigações do presente e as revelações do passado. Papai, a comissão do júri está esperando, alertou Serena, aproximando-se discretamente durante uma pausa nas festividades. O concurso de melhor café da região era o ponto alto do festival, e Otávio, como vencedor do ano anterior, entregaria o troféu. Estou indo, respondeu ele, ajustando automaticamente a gravata. Ela está aqui, acrescentou Serena em voz baixa, da tenda de arranjos florais. A prefeitura a convidou para uma demonstração. Otávio assentiu, tentando manter a expressão neutra, mas o súbito acelerar de seu coração o traía. Desde a tarde na fazenda, uma semana atrás, não tivera contato direto com Marina. Embora soubesse, através de Serena, que ela continuava trabalhando nos arranjos para a festa. Vou cumprimentá-la depois da premiação. Promete? Insistiu Serena com uma intensidade que o surpreendeu. Por que é tão importante para você? Os olhos verdes de Serena, tão parecidos com os da mãe, fixaram-se nos dele com uma sabedoria além de seus anos. Porque você sorri diferente quando fala dela, como nos vídeos antigos com mamãe antes de ela adoecer. A observação o atingiu como um golpe físico. Era verdade. Há quanto tempo não sorria daquela maneira? Genuinamente, sem esforço, a premiação transcorreu sem incidentes. Café da Fazenda Santa Luzia, de um produtor jovem que implementara técnicas sustentáveis e inovadoras. Otávio sentiu um orgulho genuíno ao entregar o troféu, vendo nos olhos do rapaz o mesmo entusiasmo que ele próprio tivera um dia. Ao deixar o palco, porém, sua resolução vacilou. Dirigiu-se à tenda de arranjos florais, mas parou a alguns metros de distância, observando sem ser notado. Marina estava cercada por um pequeno grupo de espectadores, demonstrando como criar um arranjo que contava a história do café, desde a semente até a xícara. Usava flores e folhagens nativas em diferentes estágios, criando uma narrativa, visual que encantava a plateia. Suas mãos moviam-se com precisão e graça, como se cada flor, cada folha, encontrasse naturalmente seu lugar perfeito sob seu toque. Ela é incrível, não é?
A voz de Dona Noralda ao seu lado sobressaltou. Otávio. A idosa sogra, que raramente deixava sua casa nos últimos anos, surgira inesperadamente ao seu lado, apoiada em sua bengala entalhada. Noralda não sabia que viria ao festival este ano. Algumas ocasiões merecem o esforço, respondeu a senhora com um sorriso enigmático. Além disso, queria ver pessoalmente se os rumores eram verdadeiros. Que rumores? Sobre a moça dos olhos de mel que voltou. Sobre como minha neta passa horas na floricultura dela. Sobre como meu genro parece viver em 2 tempos, simultaneamente desde que ela apareceu. Seus olhos sábios estudaram a reação de Otávio. Isaura falou dela, sabia? Otávio sentiu o coração falhar uma batida. O quê? Nos últimos meses, quando a doença já havia tomado conta, mas sua mente ainda estava lúcida. Ela me contou sobre o encontro em Paris, sobre a carta que entregou. Por que ela faria isso? Dona Noralda tocou levemente seu braço. Porque minha filha era sábia o suficiente para entender que o amor verdadeiro é generoso, não possessivo. Ela me disse que se pudesse escolher alguém para cuidar de você e de Serena quando ela partisse, seria a moça dos olhos de mel. A idosa fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. Isaura sabia que estava partindo, Otávio. Queria que você encontrasse felicidade novamente. As palavras atingiram Otávio como ondas sucessivas, cada uma revelando uma nova camada de entendimento. Lembrou-se das últimas semanas com Isaura, de como ela insistira entre momentos de lucidez para que ele não tivesse medo de recomeçar. Na época, atribuíra aquilo à medicação, ao desejo natural de confortá-lo. Agora, tudo adquiria um novo significado. Por que não me contou antes? Porque você não estava pronto para ouvir. A idosa sorriu tristemente. E porque Isaura me pediu que esperasse até que o destino desse o primeiro passo. Ela acreditava em sincronicidades. Naquele momento, a demonstração terminou e a pequena plateia aplaudiu entusiasticamente. Marina ergueu os olhos e, por um instante, seu olhar encontrou o de Otávio. Mesmo à distância, a eletricidade daquela conexão era palpável. Vá falar com ela, encorajou Dona Noralda. Não desperdicem mais tempo. Enquanto Otávio se aproximava, sentindo-se estranhamente como um adolescente nervoso em seu primeiro encontro, Serena observava tudo de longe, ao lado de Abel. Havia convidado deliberadamente Dona Noralda para o festival, após visitá-la e descobrir mais detalhes sobre o relacionamento de seus pais e sobre o encontro de sua mãe com Marina. Acha que vai funcionar? Perguntou a Abel, que sorria, satisfeito. Algumas sementes precisam de condições muito específicas para germinar, respondeu ele, com o conhecimento de quem passara a vida entre cafezais. Às vezes ficam adormecidas por anos, décadas até, esperando o momento certo, a combinação exata de umidade, temperatura e luz. Quando isso acontece, fez um gesto abrangente com as mãos. A natureza segue seu curso. À noite, enquanto o festival atingia seu ápice com apresentações musicais e danças tradicionais, na praça, Otávio e Marina caminhavam lado a lado pelo caminho que margeava o rio, afastando-se gradualmente da multidão. Haviam conversado formalmente durante a tarde, principalmente sobre os arranjos para a festa. Mas agora, no abrigo da penumbra e embalados pela música distante, as máscaras começavam a cair. Noralda me contou sobre a conversa dela com Isaura, disse Otávio finalmente. Marina assentiu, sem parecer surpresa. Ela veio à floricultura ontem. Também conversamos. Parece que todos sabiam mais sobre nossas vidas do que nós mesmos. Talvez precisássemos desses empurrões. Marina sorriu. Éramos jovens demais para lutar contra nossas famílias no passado. E depois construímos armaduras para proteger nossos corações. Pararam sobre a pequena ponte de pedra, observando o reflexo da lua crescente nas águas tranquilas. Ao longe, a música alegre do festival continuava, mas ali, naquele pequeno universo particular, o tempo parecia suspender sua marcha implacável. A carta que Isaura lhe entregou, começou Otávio. Eu a trouxe comigo. Marina retirou de sua bolsa um envelope amarelado pelo tempo, mas cuidadosamente preservado. Achei que talvez quisesse relê-la. Suas mãos se tocaram brevemente quando ele pegou o envelope,
e ambos sentiram aquela corrente familiar, a mesma eletricidade que os havia atraído 25 anos antes, quando eram apenas adolescentes, descobrindo o primeiro amor sob os cafezais floridos da Três Luas. Sob o céu estrelado de Minas Gerais, o envelope amarelado tremia nas mãos de Otávio. A brisa noturna embalava as árvores próximas ao rio, criando uma música de fundo para aquele momento suspenso no tempo. Após um instante de hesitação, ele abriu cuidadosamente o papel envelhecido. Querida Marina, começava a carta com sua própria caligrafia, mais jovem e menos controlada do que a atual. Serena nasceu hoje. Tem seus olhos, não os verdes, de Isaura, mas aquele tom de mel que sempre me fez pensar em tardes de outono. É estranho como a genética funciona, não é? Como podemos carregar em nós traços de pessoas que nunca conhecemos. Otávio parou, incapaz de prosseguir. Lembrava-se vagamente de escrever aquilo, numa noite de vigília ao lado do berço da filha recém-nascida, dominado por uma emoção que não conseguia nomear. Nunca pretendia enviá-la, confessou, sem olhar para Marina. Foi um momento de... não sei. Vulnerabilidade. Culpa, talvez. Isaura encontrou a carta entre suas coisas anos depois, explicou Marina suavemente. Quando me entregou, disse que nunca se sentiu ameaçada por ela. Ao contrário, disse que a ajudou a entender algo profundo sobre você. Otávio, finalmente, ergueu os olhos encontrando os dela. O quê? Que você nunca deixou de se perguntar e se... que havia uma parte sua que sempre permaneceu com 18 anos, esperando sob aquele mesmo pé de café. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons noturnos e pela música distante do festival. Havia tanto a dizer que as palavras pareciam inadequadas, insuficientes. Quer terminar de ler? Perguntou Marina com gentileza. Otávio balançou a cabeça negativamente, devolvendo-lhe a carta. Talvez outro dia. Esta noite prefiro estar presente no agora, não no passado. O caminho de volta ao festival foi percorrido em um silêncio confortável, pontuado por observações ocasionais sobre as mudanças na cidade, lembranças compartilhadas de lugares que ambos conheciam, pequenos fragmentos de vidas que, embora separadas por continentes e décadas, permaneciam estranhamente entrelaçadas. De volta à praça principal, encontraram Serena dançando com um grupo de amigos, seu rosto iluminado pela alegria juvenil. Ao vê-los, acenou entusiasticamente, dirigindo-se até eles. Vocês sumiram, comentou com um sorriso que sugeria que aprovava o desaparecimento. Estão com fome? Tia Helena está servindo aquele angu com costelinha que você adora, pai. Talvez depois, respondeu Otávio, ainda processando as emoções da conversa à beira do rio. Onde está Abel? Contando suas histórias. Exageradas para quem quiser ouvir, como sempre, respondeu Serena, revirando os olhos com afeto. E Dona Noralda foi para casa há pouco, mas pediu que lhe dissesse algo. Ela franziu o senho, tentando lembrar-se das palavras exatas. Assim, diga ao meu genro que Isaura sempre soube o que fazia, e que estou orgulhosa dele. Uma emoção inesperada fechou a garganta de Otávio. Noralda sempre fora uma mulher de poucas palavras, especialmente após a morte da filha. Aquela aprovação velada significava mais do que ela jamais poderia expressar diretamente. Acho que vou aceitar aquele angu agora, disse finalmente. A noite prosseguiu com uma leveza que Otávio não experimentava há anos. Sentados, em uma das mesas comunitárias da praça, ele, Marina e Serena foram gradualmente se cercando de velhos amigos e conhecidos. Abel juntou-se a eles, trazendo consigo uma garrafa do melhor vinho da região. Histórias foram compartilhadas, algumas conhecidas, outras reveladas pela primeira vez, costurando lentamente o tecido esgarçado do passado. Lembra daquela vez em que fugimos para ver as estrelas no alto do morro e seu pai mandou toda a fazenda nos procurar? Reminisceu Marina, seus olhos brilhando com a memória. E encontraram a gente dormindo sob aquela árvore enorme, completou Otávio rindo. Fiquei de castigo por 1 mês. Mas valeu a pena, acrescentou. Ela baixinho, apenas para ele ouvir. O festival terminou tarde, com os últimos acordeões sendo guardados e as barracas desmontadas.
Marina recusou gentilmente a oferta de Abel para levá-la para casa, optando por caminhar. A noite estava perfeita e sua casa ficava a apenas 15 minutos dali. Eu a acompanho, ofereceu-se Otávio, sob o olhar aprovador de Serena, e o sorriso mal disfarçado de Abel. Caminharam lado a lado pelas ruas de paralelepípedos, onde as casas coloniais pareciam guardiãs silenciosas de histórias centenárias. Tudo parecia ao mesmo tempo familiar e novo, como se estivessem redescobrindo um território conhecido. "Obrigada por esta noite", disse Marina, quando chegaram à porta de sua pequena casa anexa à floricultura. "Foi curativo." "Sim, foi", concordou Otávio. Houve um momento de hesitação, aquele instante suspenso onde possibilidades convergem. Por um breve segundo, ambos tinham 18 anos novamente, parados sob o luar, repletos de promessas não pronunciadas. Então, com uma delicadeza que carregava o peso dos anos e das experiências vividas, Otávio inclinou-se e beijou suavemente sua bochecha. "Boa noite, Marina." "Boa noite, Otávio." Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre a fazenda Três Luas, Serena encontrou o pai sentado na varanda, observando o horizonte com uma xícara de café nas mãos e uma expressão que ela não via há muito tempo. Serena, como seu próprio nome. "Dormiu bem?" perguntou, sentando-se ao lado dele. "Melhor do que há anos", respondeu ele sinceramente. Serena sorriu, satisfeita. Nos últimos dias, havia testemunhado uma transformação gradual no pai, como uma flor que, após um longo inverno, finalmente encontra a coragem de desabrochar novamente. "As orquídeas da estufa estão quase prontas para o transporte", comentou casualmente. "Marina disse que virá hoje à tarde para começar a preparar os arranjos para a festa. Faltam apenas 3 dias. Otávio assentiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Estive pensando", continuou Serena, testando o terreno. "Depois da festa, depois que me formar, talvez eu pudesse estudar botânica. Na capital, talvez. Esperava resistência, talvez até desapontamento. Em vez disso, recebeu um olhar compreensivo. Acho que sempre soube que este dia chegaria, que você encontraria seu próprio caminho. Não significa que estou abandonando a fazenda para sempre", apressou-se a acrescentar. "Apenas preciso descobrir quem sou fora daqui também." Otávio pegou sua mão entre as suas. "Eu sei, filha, e estarei aqui esperando pelo tempo que for necessário." A manhã do aniversário de 18 anos de Serena amanheceu com uma claridade especial, como se a própria natureza celebrasse a data. Os preparativos para a festa, mantidos em relativo segredo, embora todos soubessem que ela já desconfiava, entraram em fase final. Funcionários da fazenda e profissionais contratados moviam-se em coordenação harmoniosa, transformando o grande terreiro de café em um espaço de celebração. Marina chegou cedo, acompanhada por uma pequena equipe de assistentes, trazendo os arranjos que haviam sido preparados com antecedência na floricultura. A decoração que planejara era um tributo sutil à história da família Brandão e da fazenda Três Luas. Elementos tradicionais da cultura cafeeira, combinados com toques contemporâneos que refletiam a personalidade de Serena. "Este ficará sobre a mesa principal", explicou Marina a Dona Teresa, mostrando um arranjo majestoso, onde ramos de café com frutos em diferentes estágios de maturação se entrelaçavam com orquídeas nativas e folhagens exuberantes. "Estes menores vão nas mesas dos convidados." "Está tudo tão bonito", comentou a governanta com sincera admiração. "Nunca vi nada assim por estas bandas." Um rumor de vozes atraiu a atenção de ambas para a entrada do terreiro. Otávio chegava, acompanhando um grupo de fornecedores que traziam a estrutura do palco onde uma banda local tocaria mais tarde. Vestia roupas simples de trabalho e seu rosto mostrava concentração enquanto dava instruções precisas sobre a montagem. Ao avistar Marina, porém, sua expressão se suavizou. Aproximou-se com passos decididos, parando a uma distância respeitosa. "Bom dia. Os arranjos ficaram extraordinários." "Obrigada. Espero que Serena goste." "Ela vai amar." Fez uma pausa, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Na verdade, ela já está apaixonada pelo seu trabalho,
E por você também, de certa forma. Marina sentiu um calor inesperado subir pelo pescoço. Serena é especial. Tem um talento natural para as plantas. E uma intuição para pessoas que me surpreende. Otávio assentiu pensativo. Ela me contou que pretende estudar botânica. Achei que isso o incomodaria. A ideia dela deixar a fazenda teria me incomodado há algumas semanas. Seu olhar vagou pela extensão da fazenda, pousando finalmente no horizonte, onde céu e montanhas se encontravam. Mas percebo agora que estava repetindo erros do passado, tentando controlar o incontrolável. Antes que Marina pudesse responder, um dos assistentes chamou sua atenção para uma questão urgente com um dos arranjos. Otávio se afastou, retornando aos seus próprios afazeres, mas algo havia mudado naquela breve troca. Uma barreira invisível finalmente desmoronara. O restante do dia transcorreu em um turbilhão de atividade. Serena foi estrategicamente mantida longe dos preparativos, levada por Abel para um suposto almoço especial na cidade, enquanto a fazenda se transformava para recebê-la à noite. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, tudo estava pronto. Os primeiros convidados começaram a chegar. Amigos da família, funcionários da fazenda com suas famílias, figuras importantes da pequena cidade, colegas de escola de Serena, o grande terreiro iluminado por centenas de pequenas luzes que pareciam estrelas caídas, nunca parecera tão acolhedor. "Está nervoso?" perguntou Abel, ajeitando a gravata do amigo. "Um pouco", admitiu Otávio. "Quero que seja perfeito para ela." "Vai ser, e não só por causa da decoração ou da comida." Otávio o encarou questionador. "Porque a melhor memória que ela levará desta noite será ver o pai feliz novamente", explicou Abel com uma sabedoria surpreendente. "Crianças precisam disso mais do que de festas elaboradas, sabe?" Antes que pudesse elaborar, um murmúrio percorreu a multidão. Serena havia chegado, deslumbrante em um vestido verde esmeralda que ressaltava seus olhos e complementava os tons da decoração, como se tivesse sido planejado. Na verdade, havia sido. Marina cuidara pessoalmente para que tudo se harmonizasse, após descobrir a cor do vestido através de uma confidência de Dona Teresa. A surpresa genuína no rosto de Serena ao ver a transformação do terreiro, os arranjos florais elaborados e principalmente todos aqueles que amava reunidos, trouxe lágrimas aos olhos de Otávio. Ela era, naquele instante de pura alegria, a materialização do amor que ele e Isaura haviam compartilhado. Um amor que, mesmo após a partida dela, continuava a florescer através da filha. A noite transcorreu como um sonho. A comida, preparada, sob a supervisão criteriosa de Dona Teresa, foi elogiada por todos. A banda local tocou desde canções tradicionais mineiras até sucessos contemporâneos que fizeram os jovens dançarem animadamente. Serena circulava entre os convidados com uma graça natural, agradecendo cada um por sua presença, compartilhando memórias, promessas e planos para o futuro. Em um momento mais tranquilo, quando a festa já havia atingido aquele estágio de familiaridade confortável em que pequenos grupos se formam em conversas animadas, Serena encontrou Marina ajustando um dos arranjos próximo ao pequeno lago ornamental. "Obrigada por tudo isso", disse sinceramente. "Nunca imaginei algo tão bonito. Seu pai queria algo especial. E conseguiu." Serena fez uma pausa, observando o pai à distância, conversando com alguns convidados. "Ele está diferente desde que você voltou." Marina corou levemente. "Não foi minha intenção causar qualquer perturbação." "Não", interrompeu Serena, tocando seu braço gentilmente. "É uma mudança boa. Como se uma parte dele que estava dormindo tivesse despertado." Naquele momento, como se sentisse o olhar das duas, Otávio virou-se em sua direção. Algo no modo como seus olhos se fixaram em Marina, mesmo à distância, mesmo em meio à multidão, fez o coração de Serena se encher de uma certeza tranquila. "Acho que ele está pronto agora", murmurou mais para si mesma que para Marina. "Pronto para quê?" "Para viver novamente." O ponto alto da noite chegou quando Serena foi chamada ao pequeno palco. Otávio, visualmente emocionado,
Entregou-lhe uma caixa antiga de jacarandá entalhado. Este era de sua mãe, explicou ele diante dos convidados silenciosos. Ela pediu que o guardasse até hoje. Com mãos trêmulas, Serena abriu a caixa, revelando um delicado colar de esmeraldas. A pedra que, segundo a tradição familiar, representava um novo ciclo, um florescimento. Ela escreveu isso para você, continuou Otávio, entregando-lhe um envelope selado. Em silêncio respeitoso, todos observaram enquanto Serena lia a carta da mãe, escrita anos antes, prevendo aquele momento que ela própria sabia que não vivenciaria. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto da jovem, mas eram lágrimas que curavam, que conectavam, que honravam. Quando ergueu os olhos, seu olhar encontrou primeiro o de Marina, depois o do pai e, finalmente, o de Dona Noralda, sentada em um lugar de honra próximo ao palco. As 3 gerações de mulheres que, cada uma à sua maneira, haviam moldado seu destino. Quero fazer um brinde, anunciou erguendo sua taça. A família. Não apenas àquela em que nascemos, mas àquela que construímos, que escolhemos, que permitimos entrar em nossas vidas. Aqueles que partiram, mas vivem através de nós, e aqueles que, mesmo após longas jornadas, encontram o caminho de volta para casa. Seus olhos encontraram deliberadamente os de Marina ao pronunciar as últimas palavras, em um gesto de aceitação e bênção que não passou despercebido por Otávio. Mais tarde, quando a festa já se aproximava do fim e muitos convidados já haviam partido, Otávio encontrou Marina sentada em um banco sob o caramanchão de jasmins. O mesmo jasmim estrela que Isaura tanto amava. Conseguimos, comentou ele, sentando-se ao seu lado. Ela pareceu realmente feliz. Porque, reamada, respondeu Marina simplesmente. Não há presente maior. O silêncio que se seguiu foi confortável, repleto de possibilidades. Acima deles, as estrelas de Minas Gerais brilhavam com inigualável clareza. Testemunhas silenciosas de histórias que se entrelaçavam, separavam-se e reencontravam-se em ciclos tão antigos quanto o próprio tempo. Fiquei pensando na carta, de Isaura para Serena, disse Otávio finalmente. Em como ela previu este momento, preparou-se para ele. Preparou-nos para ele. Ela era extraordinária. Sim, era. Fez uma pausa escolhendo cuidadosamente suas palavras. E você também é, Marina. Por ter voltado, por ter tido a coragem que me faltou todos estes anos. Querida amiga que me assiste, se você se emocionou com a história de Otávio, Marina e Serena, compartilhe esta mensagem de esperança e recomeço. O amor entre eles, guardado por tanto tempo como um grão de café esperando para florescer, nos ensina que nunca é tarde para encontrar felicidade. Deixe seu comentário contando se você também acredita em segundas chances. Curta, inscreva-se e compartilhe com aquela amiga que precisa de um abraço em forma de história. Que Deus abençoe sua família e plante sementes de amor em seu coração, regando cada dia com sua